A noite escura da alma é um termo muito antigo. Dizem ter sido concebido pelo místico espanhol São João da Cruz. Não existe a certeza sobre isso, mas remonta de muito tempo atrás. E sim, eu também experimentei. É um termo usado para descrever o que se poderia chamar de um colapso, de uma falta de sentido percebido na vida, uma erupção na sua vida, e que oferece um profundo sentido de falta de qualquer significado. E o estado interior da pessoa, em alguns casos, está muito próximo da depressão. Talvez alguma noite escura da alma tenha frequentemente a ver com o que é convencionalmente chamado depressão, mas é basicamente uma sensação de vazio e falta de sentido. Nada mais na vida faz sentido. Já não há propósito para nada. Isso, por vezes, é desencadeado por algum evento externo, alguns desastres pessoais de nível externo, em vez de dentro de você. A morte de alguém próximo a você poderia ser um motivo a desencadear, especialmente uma morte prematura. Por exemplo, se o seu filho morresse. Outro fator é que se você tivesse construído a sua vida estruturada em cima de algo, e esse significado que você tinha dado à sua vida era baseado em algumas atividades e expectativas, sejam elas sentimentais ou profissionais, e de repente, o que é considerado importante, aquilo que deu sentido à sua vida, por alguma razão, desmorona. Como eu disse antes, pode acontecer que haja algo que você ainda não consiga explicar. Algum desastre vivido que pareça invalidar o sentido que a sua vida tinha antes. E o que realmente desmorona então é toda a estrutura conceitual da sua vida, o sentido que a sua mente lhe tinha dado e que resulta em um sentimento de escuridão, um lugar muito escuro, de trevas. E quando você entra nesse lugar escuro, você deve entender que permanecerá ali por algum tempo. Mas chegará um momento que você emerge. Percebe que existe a possibilidade de sair. Sim, que você pode sair disso. Um estado de consciência transformada, onde a vida tem novamente significado, mas já não é um significado conceitual, que não se possa necessariamente explicar. Frequentemente, é na noite escura da alma, não necessariamente, mas muito frequentemente, que as pessoas acordam do seu sentido conceitual da realidade que desmoronou. Acordam em algo mais profundo, que já não se baseia em sentimentos na sua mente, um sentido mais profundo de propósito ou de ligação a uma vida maior, que já não depende de explicações ou de qualquer coisa conceitual. É uma espécie de renascimento.
E você deve entender que a noite escura da alma é uma espécie de morte. Mas o que morre na noite escura da alma é o sentido egoísta do eu. É claro que a morte é sempre dolorosa, mas nada de real morreu ali, apenas uma identidade ilusória. Provavelmente algumas pessoas que passaram por essa transformação descobriram que daí emergiu um novo eu, que é o eu não conceitual, mas um eu mais profundo, que é a própria consciência desperta e que de alguma forma, olhando para trás, perceberam que tinham que passar por aquilo. Nem todos têm de passar, é claro, mas algumas pessoas precisam passar. E até em certas tradições espirituais, tentam recriar a experiência da noite escura da alma, a fim de provocar um despertar espiritual. E isso provavelmente faz parte das chamadas escolas de mistério da Grécia Antiga e do Egito, que foram concebidas para sobreviverem até as escolas de mistério da época romana, com seus rituais e assim por diante. Não sabemos muito sobre isso, porque foram mantidos em segredo. Não se escreveu muito sobre isso. Era uma tradição. Passava-se um longo período de tempo na escuridão, por vezes até em um lugar de total isolamento e trevas. Era uma tentativa de alguém que passou pela noite escura natural da alma de recriar a sua experiência de uma forma artificial, onde as coisas desmoronam. Não se sabe até que ponto isso funcionou, quando esta não é uma experiência natural. Para quantas pessoas funcionou e na realidade provocou um despertar e um colapso da mente. Eu não sei se funcionou realmente para muitas pessoas, mas deve ter funcionado em certa medida, porque a tradição continuou durante muito tempo. Na mitologia também falam de coisas semelhantes por vezes, descritas como a viagem noturna ou também a descida ao submundo. Todas elas apontam para a mesma experiência, que não é, em última análise, negativa. Apenas parece negativa quando se está passando por ela, mas faz parte de um propósito maior, faz parte do despertar, mas não para todos, para alguns. Faz parte do processo de despertar, a morte do velho eu e o nascimento do verdadeiro eu. Por isso, uma vez que você saiba que ela poderá chegar, ou se você percebe que deve mesmo passar por ela, você deve apenas render-se. Quanto mais você se render, mais rapidamente você passa por ela. Então, render-se significa não julgá-la mais. Você simplesmente aceita. O que quer que seja a experiência que você passa nesse momento, você aceita. Mas, como eu disse, nem todos têm de passar por isso. Para muitas pessoas, o processo de despertar começa sem que a noite venha. Mas, por vezes, mesmo depois de o processo de despertar começar, isso ainda pode acontecer. Finalmente, então, você vai romper. É preciso deixar a vida fazer do jeito dela. Não é preciso procurar por isso. E não precisamos recriar de forma artificial. Por isso,
Não se feche numa sala escura durante dias a fio. É pouco provável que funcione e é desnecessário. A primeira lição deste curso de milagres diz que nada do que vejo nesta sala significa alguma coisa. Você deve olhar ao redor, seja para o que for que estiver olhando, e dizer: isto não significa nada. Essa mesa não significa nada. Essas cadeiras não significam nada. Olhe para suas mãos e diga: minhas mãos não significam nada. Qual o verdadeiro propósito de uma aula como essa? O propósito é recriar um pouco do que acontece na noite escura da alma, que é o colapso de um significado feito pela mente, um significado conceitual da vida. Você acredita que você entende do que se trata a vida, e então vem a um curso de milagres. E a primeira aula é uma renúncia voluntária de um significado criado e projetado pela mente humana. E você vai voluntariamente dizer: eu não sei o que isso significa. Isso não significa nada. Fazendo assim, você apaga toda essa página, onde as coisas perdem o significado que você tinha dado, que você tinha listado, significados que eram todos condicionados pela sua religião, pela sua criação, sua educação, por todo o contexto cultural que lhe foi dado, e assim por diante. Pode-se então olhar para o mundo real, sem impor um quadro de significado, um quadro que foi criado pela sua própria mente.